Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 58 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Quarta-feira, 18 de outubro. Renata conta para Lucrécia que está sem emprego e pergunta se ela se importa se ela pedir para Juliano, já que ele comprou a Álamos. Lucrécia diz que se Renata quiser fazer isso, que faça, mas se Juliano lhe der um emprego, a mãe dela vai expulsá-la dali a patadas, dizendo que ela é uma traidora. Lorena diz a Justina que Juliano disse que não vai mais se casar com ela. Justina pede para Lorena não se preocupar e deixar isso com ela. Juliano procura Lucrécia e diz que não vai se casar com Lorena porque não pode se casar com a mulher estando apaixonado por outra. Lucrécia diz a Juliano que está claro que ele se aproximou dela para se vingar, para fazer pagar pelo que ela fez. Juliano pergunta de onde ela tirou isso. Diz que a ama, que sempre amou e não vai desistir dela. Lucrécia volta a repetir que não vai ser um obstáculo para ele cumprir suas obrigações, diz que já carregou muita culpa na vida e não está disposta a carregar mais uma. Juliano diz que ela querendo ou não ficar com ele não vai se casar com Lorena. Lucrécia diz que se fosse ele, pensaria duas vezes porque vai ficar com as mãos vazias. Manuel pergunta se Teresa quer trabalhar com ele, redecorando a casa da Álamos. Teresa diz que sim, que adorou a ideia. Paulino pede desculpas para Lucrécia por não ter sido um bom pai para ela. Lucrécia diz ao pai que não tem nada do que reclamar dele. Justina recrimina Juliano por não querer se casar com Lorena. Juliano pede para a mãe respeitar as decisões dele e que ela é a menos indicada para querer lhe dar lição de moral. Ordorica diz a Justina que sabe que ela foi amante do Ramiro Souza e que foi um idiota por não ter percebido desde o início que ela é o tipo de mulher que a única coisa que quer é se aproveitar. Justina dá um tapa em Ordorica e diz que não vai permitir que ele a ofenda e não tem nenhuma necessidade de se aproveitar de um medíocre como ele, e se o marido dela não pôde suprir as necessidades dela, o seu filho pode e muito. Lorena chega na fazenda Milagres e joga a medalha em Lucrécia. Lucrécia pega a medalha do chão e agradece Lorena por devolvê-la. Lorena diz que Lucrécia já está satisfeita por conseguir com que Juliano abandonasse e o filho deles. De repente, Lorena começa a passar mal e Lucrécia a leva para casa. Rosário pede para Lucrécia ligar para o médico. Juliano encontra Renata na rua e pergunta com quem ela foi para a capital quando eles se encontraram. Renata pergunta por que ele quer saber. Juliano diz que aconteceu uma coisa muito estranha justamente no dia em que eles se viram e na mesma hora o pai da Lorena morreu e por um momento ele pensou que fosse o Carmelo a pessoa que foi com ela. Renata volta a dizer para Juliano que foi sozinha a trabalho. Renata pergunta a Juliano do que o pai da Lorena morreu. Juliano diz que ele estava doente, mas não a ponto de morrer. Lucrécia diz a Delfina que o médico está examinando Lorena. O médico diz a Rosário que nesse momento é importante Lorena ficar em repouso absoluto. Rosário diz a Lucrécia que Lorena vai ficar no quarto dela e manda a filha voltar para a casa do marido, onde é seu lugar. Juliano fica sabendo que Lorena teve uma ameaça de aborto e está na fazenda Milagres. Carmelo vai atrás de Lucrécia e diz que já está na hora dela voltar para casa. Lucrécia diz que não vai voltar, que vai se separar dele e amanhã vão começar os trâmites. Ela diz que não vai continuar morando com o assassino. Falso, Carmelo jura pela memória da mãe que nunca tocou num fio de cabelo do Juliano. Carmelo diz que Lucrécia não gosta de fazer as coisas por bem, então vai ter que fazer por mal e tenta levar força para a casa dele. Nesse momento, Juliano chega e grita para Carmelo soltar Lucrécia. Carmelo manda Juliano sair dali agora mesmo ou vai expulsá-lo a pontapés. Lucrécia diz que Carmelo não vai fazer nada porque Juliano não foi ver ela, mas sim a noiva dele.
Carmelo fica contente em saber que Lorena está grávida. Lorena diz a Juliano que o médico disse que se ela não se cuidar, vai perder o bebê deles. Ela pede para Juliano ficar com ela pelo que mais ama, que não abandone a ela e o filho. Ao encontrar Juliano em sua casa, Rosário fica furiosa e o expulsa dali. Renata vai até a casa de Carmelo e diz que tem a impressão de que foi ele quem matou o pai da Lorena. Carmelo fica surpreso. Carmelo sorri e diz que Renata está louca, louca de pedra. Renata diz que não é boba, tira uma foto de Carmelo e diz que se o que ela desconfia não for verdade, então não tem problema que ela entregue aquela foto para Lorena e Juliano para que eles investiguem se foi ele quem esteve na casa de Ernesto. Carmelo diz que Renata está sendo uma idiota perdendo o seu tempo. Renata diz a Carmelo: mas quer saber? Eu não tenho nada melhor para fazer que por um azar do destino acontecer que a pessoa que te viu te reconhecer, não vou ter dúvida de que foi você que fez alguma coisa para aquele homem. Para impedir que Renata fale com Lorena e Juliano, Carmelo pergunta o que ela está querendo. Renata diz a Carmelo que vai pensar, mas por enquanto adora ter ele em suas mãos. Lorena pergunta a Rosário por que ela é tão amável com ela se nem a conhece direito. Rosário diz a Lorena que sabe o que é perder um filho e isso ela não deseja para ninguém, mas que também está muito claro para ela que se o bebê dela morrer, o Juliano vai correr para o lado da Lucrécia. Lorena diz a Rosário que isso não vai prender Juliano. Ele já disse que não vai se casar com ela. A obsessão dele pela Lucrécia o deixou doente. Rosário pede para Lorena não se preocupar, porque da Lucrécia ela cuida. Renata diz a Lucrécia que não há mal que dure para sempre e insinua que Lorena poderia sofrer um acidente na escada e aconteça o mesmo que aconteceu com a mãe dela. Lucrécia diz a Renata que acha de muito mau gosto ela dizer isso. Teresa diz a Carmelo que vai começar a trabalhar com Juliano Horta. Carmelo diz que a irmã agora vai ser empregadinha do Juliano e ele não tá nem aí. Rosário chama Juliano de porcaria de ser humano e diz a Lucrécia que já sabe que ele não quer assumir a responsabilidade com a namorada. Lucrécia diz à mãe que não está de acordo e foi muito clara com Juliano. Rosário diz para Lucrécia que ela vai ter que voltar para o marido, pois isso vai fazer a ficha de Juliano cair. Lucrécia diz à mãe que não pretende voltar para Carmelo e hoje mesmo vai dar entrada no divórcio. Rodolfo diz a Juliano que trazer um filho ao mundo é muita responsabilidade e garante que vale a pena ele tentar recuperar sua relação com Lorena pelo filho. Matilde diz a Justina que não entende como um homem tão decente, tão educado e tão bem apessoado como Rodolfo possa estar com alguém como ela, que além de vulgar é insuportável e ela não vê a hora de sair da casa dela. Justina diz que também não vê a hora de Matilde sumir. Renata leva café da manhã para Lorena e, maldosa, diz para ela tomar muito cuidado quando descer a escada e ficar de olho para não tropeçar, como aconteceu com a tia dela, e perder o seu bebê. Surpresa, Lorena pergunta se Rosário perdeu o seu bebê ao cair da escada. Renata diz que acha que sim, mas que a Lucrécia pode esclarecer tudo para ela, porque ela estava presente quando aconteceu o acidente. Teresa começa a trabalhar com Manuel na casa da Álamos. Ordorica garante a Carmelo que vai processar se até amanhã ele não lhe devolver o adiantamento que ele deu pela casa de Rio Branco. Carmelo não gosta da ameaça de Ordorica e quando ele sai, o chama de imbecil. Matilde diz a Lucrécia que para ela está muito claro que Juliano nunca esteve apaixonado pela Lorena. Lucrécia diz que Matilde está falando de um jeito como se tivesse contra sua sobrinha. Matilde diz a Lucrécia que é exatamente por estar ao lado da sobrinha que não quer que mesmo ela esperando um filho de Juliano se engane pensando que ele é o homem da vida dela. Ordorica vai até a casa de Justina e diz que não pode acreditar que de um dia para o outro ela tenha deixado de querer ele e a beija à força.
Nesse instante, Josué chega e exige que a mãe lhe explique o que ele acabou de ver ali. Justina manda Ordorica ir embora, que ela tem que falar com o filho dela. Ao ficarem a sós, Justina jura a Josué que entre Ordorica e ela não há nada. Mentirosa, Justina diz a Josué que a única coisa que fez foi recorrer a Ordorica para que ele ajudasse a se divorciar do Rodolfo e que não sabe por quê, mas o sem vergonha pensou que como ela ia ficar sozinha, estaria disponível para ter um caso com ele. Furioso, Josué diz para a mãe não tentar fazê-lo de estúpido e diz que para ele está muito claro que ela continua a mesma que se envolveu com Ramiro Souza e quem sabe com quantos mais. Justina diz a Josué que não vai permitir que ele lhe falte com respeito e dá um tapa nele. Josué pede para a mãe dar outra se quiser, mas sua opinião sobre ela não vai mudar nunca, que o pai dele deve estar muito cego mesmo para continuar com ela. Na escola, Rodolfo recebe a visita de Irene, a mãe de uma das suas alunas. Os dois se dão muito bem e Rodolfo aceita começar a dar aula particular no dia seguinte para a filha dela. Matilde pergunta para Lorena se ela quer realmente compartilhar a vida com um homem que está apaixonado por outra mulher. Lorena pede para a tia parar de atormentá-la. Carmelo quer que Fidel dê um jeito em Renata porque ela está lhe dando muito trabalho. Fidel se recusa e diz a Carmelo que esteve pensando e já é hora de ajeitar a vida dele. Para prejudicar a Branquinha, Renata diz a Rosário que ela continua apaixonada pelo Carmelo e que a viu imprimindo uma foto dele. Lucrécia dá entrada no seu pedido de divórcio. Ela diz ao advogado que quer ter certeza que Carmelo vai receber o pedido e, por isso, vai entregar ele com suas próprias mãos. Ao sair do escritório do advogado, Lucrécia encontra Juliano e pede para ele não se preocupar com Lorena, porque ela está bem. Juliano pergunta a Lucrécia o que faz com que sente por ela, com o que guarda ali dentro e está queimando sua alma. Lucrécia diz para ele, o mesmo que eu, guarda isso como sempre fizemos. Carmelo fica surpreso ao ver Lucrécia em sua casa e diz que finalmente ela voltou. Lucrécia diz a ele que só foi levar o pedido de divórcio e terminar de pegar as coisas dela. Carmelo rasga o papel e diz, tá aqui o seu pedido. Lucrécia diz que aquilo não vai impedir nada, porque o processo vai seguir o seu pulso. Lucrécia diz que não vai mais compartilhar a vida dela com ele, que 3 anos de inferno foram mais do que suficiente e vai para o quarto pegar suas coisas. Carmelo vai atrás de Lucrécia, agarra e diz que ela não vai a lugar nenhum. Lucrécia diz que ele não pode obrigá-la. Carmelo diz que pode obrigá-la a isso e a muito mais. Lucrécia tenta se defender, bate em Carmelo, mas não consegue se livrar dele. Carmelo violenta Lucrécia.